Bueno, bienvenidos. Bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo entonces a la sessão. Vamos começar a sessão. Eu acho que esta vai ser uma sessão bilíngue. La idea, en principio, era que ustedes pudieran exponer tanto en español como en portugués, o sea que utilizan el idioma que prefieran, y después tendremos nuestro debate. En principio habría, como si Fernanda no viene, como en efecto me dijeron, habría 20 minutos para cada ponente, más o menos. ¿Está bien? Bueno, tenemos a Fausto Ribeiro, você é da Unicamp, tá certo? Da Unicampi. Y después Pietra García y Paula Batista son da UDESC. E bueno, esta é a mesa brasileira do nosso colóquio. Então, muito prazer. E então, vamos começar pela ordem que aparece no programa, pela Paula. ¿Se gostaria de começar? Puede ser, pero necesito que Pietra, mi amiga, comparta unas fotos para mí. ¿Todo bien? Y para mí es mejor que hacer la exposición en español, porque había preparado unas falas y si tengo ahora que cambiar, no voy a conseguir hablar en portugués. Creo que es raro, pero es para mí, para trocar una cosa, cambiar una cosa por otra, no voy a conseguir ahora. Entonces voy a hablar en español, ¿todo bien? Todo bien. No será Adelante. un español muy hermoso, pero creo que es posible comprender. Perfecto. Se você pode compreender o meu português, eu posso compreender o seu espanhol. La naturaleza, las personas tienden a se entender. Cuando hay a vontade, cuando tiene ganas, casi todo es posible. Entonces, a ver. Só um Vamos rato. para. Eu estou desabilitada a compartilhar a tela. Pode empezar? Sim, você pode começar. O problema é que a Pietra não pode compartilhar a sua pantalla. Estoy arreglando ese asunto. Está, perfecto. Bueno, vamos a esperar un poco. ¿Te parece, Janina, que empiece mientras vos cambiás la Perfecto. configuración? Dale. Entonces, pode começar y después nos vamos a mostrar las telas. ¿Todo bien? Buenas tardes a todos. Yo soy Paula Batista, de Rio de Janeiro, en Brasil. Soy de Carnaval Carreiro, estudiante de maestría en teatro en la Universidad Estatal de Santa Catarina, que se encuentra en sur de Brasil, en la línea de investigación denominada Imagens Políticas, con la orientación de la profesora doctora Fátima Lima, que como yo también es una investigadora de carnavales. Soy zanquera de carnaval, soy zanquera en los actos políticos y en toda mi vida. Siempre me llamó a la atención la forma en que el cuerpo humano y las alegorías que se atribuyen a él se construyen y construyen la cultura en que vivimos. Y fue en Carnaval Callejero donde encontré el espacio para vivir la expresión política y artística que impregna la historia de mi país. Participo en la creación de blocos de carnaval callejeros y promuevo la democratización de los usos de los zancos, que es un juguete ancestral que uso e ensino a usar. Pietra, consegue colocar a primeira foto?
É essa em preto e branco, né? Já tá ali. Sim. Soy fundadora y coordinadora del colectiva Gigantes en la Lucha, que están mirando ahora en la foto. Un grupo de mujeres banqueras que utilizan los zancos como herramienta política en el carnaval y también fuera de él, como por ejemplo en los actos políticos y marchas que suceden en muchas partes de Brasil. Usamos la arte. ¿Están me ouvindo? Escúchame. ¿Están escuchando? Sí, Sí, Paula. se escucha perfecto. Usamos en la arte de manera política una arte comprometida con las pautas sociales. Es una forma de atender a una urgencia mencionada por Walter Benjamin en el texto La obra del arte en su reprodutibilidad técnica, cuando al final del texto menciona la importancia de una arte politizada. Y en este escenario que nace mi investigación, en las calles, en las alturas, en mis zancos, y juntas a mis compañeras zanqueiras. A foto 2, por favor, Pietra. El carnaval callejero es un espacio de construcción colectiva, involucra muchas formas de manifestaciones artísticas. De esta escena que investigo con más profundidad son las mujeres zanqueiras. Durante el período de carnaval, siempre están adelante, a frente de los flocos de carnaval, conducen por las calles de la ciudad, dándole dirección. El bloco de carnaval se lleva a cabo con las fiestas de carnaval. Frente a la banda de música, recorren las calles tocando música, seguidos por un gran número de personas. A veces más de 150,000 personas, a veces mucho más. Hay decenas de blocos de carnaval, principalmente no Rio de Janeiro, con la imagen mágica de mujeres gigantes, mujeres en zancos. La mujer zanqueira en el carnaval se adueña del espacio público, el espacio político de las calles. El carnaval siempre ha sido un territorio de manifestación política y por las calles las mujeres zanqueiras son las protagonistas. Nuestros cuerpos son una declaración de libertad y autonomía. A foto 3. En actos políticos y marchas, apoyando pautas y también dando visibilidad a las propias. Nosotras, las zanqueiras, somos una entidad mágica que desborda pasión con cuerpos variados que muestran lo diverso que somos. La calle y la aglomeración siempre han sido piezas importantes para nosotras. Allí vivimos en medio de mucha gente, muchos colores y mucha proximidad física. Pero ahora todo se cambia. No puedes acercarte y la exuberancia que mostramos en la calle se mantiene en casa, pero nuestra conexión sigue viva. Usamos algunas estrategias. Una de ellas, cuales fue una revisión de recuerdos. Las gigantes en la lucha, en el día que siempre ocupamos las calles brasileñas, en la marcha feminista del 8 de marzo, publicamos en la red social Instagram una foto o vídeo de nuestra participación en algún acto político. Por le creamos un vídeo corto disponible como destaque en nuestro Instagram llamado 8M21 Afectos.
una forma de mirar el pasado y mantener viva la voluntad de estar activo en el presente y en el futuro. Cuando en el presente miramos el pasado, tenemos la oportunidad de darle nuevo significado, sentirlo de otra manera. El pasado cambia según nuestra mirada. Algo que estamos ejerciendo actualmente es mirar al pasado para verlo, lo que no hemos visto antes. Las fotos, vídeos, especialmente las conversaciones, son herramientas valiosas. Nos quedaba reflexionar sobre la importancia de estos momentos y lo valioso que es preservarse, guardando la distancia. Porque la hora es una de las mayores protestas posibles para manternos con vida y no compor a esta gran cantidad de muertos que crece a cada día en mi país. Estar vivo ahora es un acto de resistencia política. En 14 de marzo cumplieron 3 años después del asesinato de la concejala municipal Marielle Franco. Aún sin respuesta. Las gigantes en la lucha volvieron a publicar en sus redes sociales e Instagram sus protestas. A foto 4, por favor. Não é essa, não. Não, peraí, vou te enviar. Eu te enviei, Pietra, agora. Pelo WhatsApp. Bueno, voy a seguir. Después podemos mirar la foto. ¿Dónde estaba? Ah, una foto de sus ancos con una mensaje pidiendo justicia, el cual también produjo un vídeo que se agregó al destacado de Instagram llamado Marielle. Não é essa, te enviei agora para o WhatsApp. Não estou conseguindo abrir aqui, não. Só tenho essas aí. Espera, fecha essa. Depois abrimos a foto. Também aproveitamos para unir a outros coletivos artísticos de mulheres e participar de lives de diálogos sobre arte, ativismo e programas de rádio online. El contacto es valioso para los seres encantados de carnaval. ¿Cómo fue el carnaval? El evento que dio origen a las gigantes en la lucha, colectivo político y feminista. En este universo, las banqueras siempre intentaron estar acerca de sus blocos y mantener su distancia. Hicimos muchas producciones en casa, haciendo uso de las tecnologías a las que tenemos acceso, como teléfonos celulares y programas gratuitos de edición. Agora é aquela que você colocou, Pietra, essa aí. Vídeos curtos em casa por zanqueiras e enlaçados a clipes musicales, também filmados em casa por los músicos de sus próprios blocos. E assim nascem novas criações do primeiro carnaval em casa de las zanqueiras. Puede que el carnaval no está en las calles, pero sigue siendo un periodo de órdenes invertidas, la segunda vida y el transgresor del imaginario popular enunciado por Bakhtin nos conecta y por cierto periodo
transforma os espaços privados de nossas casas em espaços conectados com o mundo de carnaval que solo ia ocorrer em las calles. E agora, carnaval, celebramos a vida, reunindo-nos em grandes grupos através da internet, criando meme em salas virtuais, como a que temos, que se utilizaram para que poderíamos expressarmos artística sobre nossos ancos e sentir a presença de amigas e amigos que compartilharam em partes. É uma sensação similar a visitar a alguém. Visitas grupos ao mesmo tempo. Para mim, como investigadora zanqueira, é o desafio como registrar em textos com certo rigor acadêmico todos estes afetos. Por ora, los estou vivendo e tratando de reflexionar teóricamente. Minha investigação está viva e em constante câmbio, assim como as sanqueiras de carnaval. Agora você pode ir para a última, que é a da Margarida, da Flor. Isso. Gracias por escucharme. Estou muito contenta de estar acá compartindo mis pensamentos com ustedes. De nada, Paula. Esta soy yo en mi casa, arriba de los zancos, mantendo viva la pulsión artística de carnaval que permea mi vida y permea toda a cultura de mi país. Bueno, muito obrigado. Agora vai falar Pietra. Pode ser. Paula vai compartilhar. As palavras com ensino fundamental em tempos de pandemia. Não. Tá bom? Esta é não? de Não, isso? Fernanda, acho. Perdão, me equivoquei. Desculpas. Antecampo fílmico como território de criação artística. Você vai falar em espanhol também? Isso. Eu vou tentar. Só um rato que eu vou receber com você para compartilhar. Aí eu vou falando dos slides, tu vai passando. Slide 1, 2, assim vai. Estou tentando achar onde que faz o compartilhamento. Share screen. Isso. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Pietra, tudo bem? Eu me llamo Pietra Paula Garcia e sou estudante de posgrado na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Pode passar o slide 2. Esta comunicação forma parte de minha investigação inicial de posgrado e busca investigar a criação artística desde a intersecção del campo y el antecampo en el cine. Los conceptos del campo y extracampo en el lenguaje cinematográfico se entiende como espacios dentro y fuera del encuadre de la película. El antecampo es un territorio del extracampo que está detrás de la cámara.
podemos pensar que os diretores ocupam esse espaço. Entendo os dois, campo e extracampo, como territórios construídos por los cuerpos de actrices, actores y personal técnico. Estos territorios, cuando se cruzan, pueden producir una especie de acontecimiento en la película, perforando la ficción establecida por el lenguaje. Les traigo como ejemplo la película Olmo e la Gaviota, de Petra Costa e Lea Globe, para analisar esse tema. Slide 3. Sobre los territorios. En este trabajo propongo el enfoque del cine en el teatro a partir de las relaciones entre actrices, actores y directores. En el teatro, André Carrera propone una dilución en la división entre ensayo y presentación teatral. Y él propone el procedimiento de acontecimiento. Para pensar en la noción de territorio, utilizo las ideas de Aisbart y Bruce, que hablan de las ideas de Deleuze y Guattari, desde la geografía. Y también utilizo las ideas de Sorriot y David Lapoja, en las que el acontecimiento es lo que propone un giro en el punto de vista. Es algo individual y eso transforma la percepción. En relación a la película Olmo y la Gaviota, noto rastros de algo que sucedió durante el rodaje debido a la exposición del antecampo, donde la directora, Petra, entra en escena y juega con la actriz, el actor. Digo rastro porque el acontecimiento en sí tuvo lugar entre ellos en un momento previo. Slide 5. A pergunta: ensayo en el teatro, exposición del antecampo en el cine, territorios comunes. Esta exposición del antecampo por parte podría ser un medio de relacionarse con la discusión proposta por André Carrera, donde el ensayo se diluye en la presentación. Pode passar? Aqui há uma citação sobre la interrupción, un conceito de Walter Benjamin. Pode passar. Procedimento de direção em Olmo e la Gaviota. Sobre la interrupción como procedimiento de la directora en perforar el marco ficcional. En esta escena hay una narrativa común y lineal, entonces la directora, de modo espontáneo, entra en la escena solo con su voz, hablando con la actriz y discutiendo la dirección de la grabación. Próximo slide. En esta escena, la pareja está en una pelea y la directora vuelve a interrumpir. Pode passar. En esta escena, está hablando un monólogo en el espejo y la directora Petra pregunta sobre la infidelidad. Novamente hay una interrupción. Filme já não é suficiente
es posible que debas comprender en profundidad como las computadoras y los teléfonos celulares también son cuerpos en juego, incluso con una apariencia fría y distante. Próximo. Las referencias. Es esto. Muchas gracias. Y perdón pelo español. Gracias. ¿Qué aconteció? Mistério, Pietra. Mistério. Você Obrigado. é anfitrião agora. Sì, no. No fatto anfitriona è Janina, que está lá. Hola, el tema ¿Estoy es que... compartiendo o no? Sí, es ella que está compartiendo, no le puedo Claro, saber. tienen que dejar... Tienen que parar de compartir ya. En serio, pero no sé qué hacer. Bueno, Hacia arriba, donde hay un botón rojo rojo que dice parar de compartir. Gracias. ¿Ahora? Agora parou? está. Sim, agora sim. É agora o turno do palestrante Fausto Ribeiro. A sua palestra se titula La poesía del cotidiano. Olá, eu vou emendar portunhol e cair e vamos ver, junto com minhas companheiras aí todas, dessa sala brasileira. Que bueno que Paulo falou de carnaval, não? Porque não há mais carnaval. Bueno, Claro que hay. Sí. Como se fosse uma memória, não? Desenviar. Bueno, mi nombre es Fausto. Gracias, Marcos, por estar ahí haciendo la mediación. Y yo hago doctorado pela Unicamp, estado de São Paulo, en Brasil. Y desde 2018 yo me encuentro entre idas y vueltas de Brasil y Uruguay. Yo me encuentro, o sea, ahora acá en Montevideo. Lo que me traje para acá, para Montevideo, foi, además de la investigación académica, foi também el amor por mi compañera uruguaya y que yo vine con ella. Y ahora tenemos un hijo uruguayo. O sea, estamos redivididos aí, rompendo algunas fronteras. Bueno, da parte acadêmica, falando de cotidiano, eu tenho que dizer um pouco também de como é meu cotidiano, não? Isso meio que foi título que eu puse sobre a hora, que quizás, se for a ser a hora, outro a partir das coisas que vou exponer, cambiaria o título, pero creio que não há muita diferença. Uma coisa está toda, as coisas estão todas juntas umas das outras. Bueno, em 2018, eu cheguei acá, em Montevideo, no Uruguai, para fazer uma investigação em campo, desde minha proposta de doutorado, com alguns criadores latino-americanos em OCA. Então, comecei também com alguns criadores argentinos, não? Uma maneira de trazer alguma proximidade de alguns nomes que são pouco ditos em Brasil ou muito pouco conhecidos, ou seja, tanto no meio artístico ou no meio artístico acadêmico, porque choveu uma grande separação entre as coisas. Inclusive, é uma das coisas que hablo em minha investigação de doutorado, que a produção acadêmica às vezes não converge com a prática artística. Quase 80% mais ou menos de alguns entrevistados de estudantes da academia
do estado de São Paulo, alguns departamentos do Nordeste brasileiro e do Sul também do país. Esses estudantes não seguem com a prática artística quando estão na academia, ou seja, há vários corpos fragmentados, investigações fragmentadas entre a academia e também a puesta em cena, a prática. Enfim, isso é uma outra coisa. Então, eu vim para fazer essa investigação juntamente com Lola Arias, em Buenos Aires, e com o Emílio Garcia Webb, e acá no Uruguai com a Tamara Cubas e com o Roberto Soares. Com o Roberto Soares foi uma prática mais intensiva, no sentido de que eles se encontravam no momento de construção de um teatro, El Odeon, a reconstrução de um teatro, mientras realizavam a construção dramatúrgica e a puesta de uma obra que hoje se chama Chacabuco. Enfim, acabou de entrar o André Carreira. Que bom. Então, nesses encontros entre Lola Arias, Tamara Cubas, Emílio Garcia Webb e Roberto Soares, foi uma maneira mais achar de expandir algumas proximidades a partir de entrevistas e práticas com esses diretores, criadores, hacia Brasil, uma maneira também de levar um pouco desses criadores que estão, de alguma maneira, realizando muitas atividades, têm um grande rol artístico e de importância artística para cá, pelas orixas do Rio de la Plata, pero é muito pouco conhecidos em determinadas, ou seja, tanto na academia como em outros meios artísticos em Brasil. Pouco difundidos, vamos dizer assim. Não sei se é desde a língua espanhola para o português, pero é pouco. André, que entrou aí, André sabe bem, o André é um grande incentivador dessas conexões latino-americanas em Brasil também, e como acá todos conhecem. Bueno, isto todo, essas práticas destes diretores, relacionado também com minha investigação como diretor e dramaturgo, diretor e dramaturgo no mesmo rol, tá? Nesse sentido de que choveu a construção dramatúrgica nos trabalhos atuais meus, que é uma construção linear, é uma construção conjunta, não vem uma dramaturgia anteriormente à sobreposição de uma puesta. Assim que eu bebo de alguma similitude destes 4 criadores dentro dessa investigação para ampliar ou potencializar ou romper ou negar algumas práticas destes diretores desde o meu ponto de criador. Tem uma outra coisa que é muito importante dizer acá, que tem inclusive uma companheira que está acá, Cecília Placeres, que trabalha comigo acá destes núcleos de investigação acá no Uruguai. Cecília trabalha comigo num núcleo de investigação que se chama La Última Noite, do qual investigamos muito a relação, o corpo, a presença e a criação a partir de espaços não necessariamente não convencionais, pela relação dramatúrgica e o risco, a morte, o risco e o prazer, juntamente com essa puesta em cena. Todos esses conteúdos dialogando com o que os espaços nos trazem para generar a criação. Antes mesmo de chegarmos com um conteúdo ou um conceito para essa puesta, buscamos deixar-nos contaminarmos por o espaço ou pelas vozes desses espaços, pela umidade desses espaços, etc. Então, isso todo faz parte um pouco da nossa investigação. Outro núcleo de investigação para tentar pôr na prática, mais achar da investigação acadêmica escrita solamente, uma coisa caminhando com a outra, não? Acá, que generei acá no Uruguai, que se chama Caída Livre, é o núcleo de investigação que é junto com estudantes da IMAD, com alguns estudantes da IMAD, que também buscamos uma relação de investigação com um pouco dessas premissas que disse anteriormente. Ao mesmo tempo, tenho outros núcleos de trabalho que fazem parte dessas investigações
destas puestas que são também em Brasil, como a Companhia Vísceras, o Núcleo Confluências de São Paulo e a Companhia Vísceras, então na Companhia de Dança de Brasília, em Brasília. E recentemente, desde o ano passado, uma relação que vem construindo desde cá, que surgiu acá no Uruguai, com Itália, com a universidade, com o núcleo de estudo na Universidade de Turino, em Itália, e que isso já generou 2 puestas em cena achá, que foram agora cortadas pela pandemia, pero sigue aí. E uma destas puestas surgiu para a generação de uma obra a partir de fábricas abandonadas que foram bombardeadas na Segunda Guerra Mundial em Itália. Ou seja, então hicimos uma investigação achá nessas práticas. Eu coordenei a direção e a dramaturgia, não? Todo, repito, em conjunto, no momento, a criação, junto com os performers, nesses sítios destruídos, abandonados e, enfim, em estados de abandono. Isso tudo para dizer que é um pouco dessa oponência, assim, meio que também ao mesmo tempo na apresentação. Não tenho muitas outras coisas, a não ser se vamos a debater, aí creio que podemos seguir falando, Pila. E como outras companheiras, como a Pietra disse, a mim me encanta e ao mesmo tempo me aburre muito essa proximidade e essa necessidade dessa urgência e resistência que se vem se construindo no último ano, principalmente, entre a necessidade de construir puestas virtuais. Por exemplo, eu hice um levantamento em Brasil, que é uma realidade totalmente distinta de acá, no Uruguai, que há mais ou menos 67, onde pude juntar, a ser uma organização desse material, de festivais por streaming. Como o André Carreira hoje disse na abertura, pela manhã, na conferência de abertura, tanto obras gravadas, obras construídas para alguma determinada plataforma, etc, etc. Ao mesmo tempo, eu pongo uma crítica aí, que também não me importo muito com isso, porque sei que é um momento e isso vai passar. É como se fosse um esperar. Então, vivemos um momento de espera, desse pós-pandemia ou desse pós-guerra, não sei. Nesse sentido que, nos encontramos na descoberta de novos dispositivos, e esses dispositivos, em geral, na historicidade toda de metodologias estudantiles, de artes cênicas, estes aplicativos virtuais não existiam ou não existem dentro dos institutos universitários ou Instituto de Artes em geral. Não é uma disciplina, quero dizer. Esses aplicativos estão ao alcance de nossas mãos, desde o ponto de vista, se eu tenho um celular, posso elegir ter um aplicativo ou não. Ou seja, então isso faz parte mais de uma cotidianidade do que um lugar de estúdio que já vem sendo desarrochado há muito tempo. Então, choveu muitas frequências distonantes aí muitos ruídos, quero dizer, nessas criações também, principalmente por ser necessidades atuais e necessidades de poder se expressar e dizer o que, não sei, é uma búsqueda contemporânea e uma necessidade, quizás. Bueno, depois vou passar minha página web e que tem todos esses conteúdos que falei aí, eu passo chamando por chat, e quem queira visitar alguma coisa, isso tudo está mais claro. Muitas graças. Muito obrigado, Fausto. Bem-vindo ao Uruguai. Você já estava trabalhando cá faz tempo? Não. Quando você arribou? Eu cheguei em 2018 porque quando realizou a investigação. Foi lá a investigação, entre idas e venidas. Entre idas e venidas a Brasil, não? Então, às vezes, quero 6 meses em Brasil, todo o tempo acá.
Pero ahora mi hijo nació acá y yo estoy bien enraizado acá, curtindo el frío uruguayo. Ok, muito obrigado aos três. Eu fiquei pensando muitas coisas. Queria falar um pouco das palestras e depois vamos a convidar aos assistentes a fazer perguntas e comentários. Mas há algumas coisas que eu fiquei pensando. Primeiro, na palestra da Pietra Garcia, eu fiquei com muita curiosidade na sua comparação da intervenção da diretora do filme, falando para os atores no filme. Então, eu pensava, não, há muito tempo, na técnica teatral, nós temos a tradição do Stanislavski, que falava de uma quarta parede, e que separava a atividade dos atores do que ficava lá fora. Mas na prática teatral latino-americana, particularmente no Brasil, nós temos uma tradição de rupturas no teatro desse espaço teatral. Estou pensando concretamente no Augusto Boal, se você pode encontrar nas práticas teatrais, além do que você falou do ensaio prévio à obra, além do que você falou, se pode encontrar nas práticas teatrais antecedentes disso que você falou na sua palestra. E nas palestras do Fausto e da Paula, eu fiquei também pensando na questão do cyborg, porque a Paula está falando de um sujeito, da mulher usando o que nós acá no Uruguai chamamos zancos, não? Então, como é que o corpo interatua com o dispositivo? Também neste contexto de pandemia, de virtualidade, que nós estamos agora transmitindo nossas palestras pela internet, como vocês, eu Fausto, que falou disso ao final da sua palestra, como vocês acham essa relação do corpo do ator com os dispositivos que expandem as possibilidades do corpo? Não sei quem quer falar primeiro. Pode ser eu? Em português? Em portunhol? Primeiro eu quero falar com o Fausto, que iniciou a fala dizendo que legal falar sobre o carnaval, vou falar bem devagar para não ter que misturar os dois idiomas, que talvez seja mais compreensível num idioma só. Que falou sobre que legal falar sobre carnaval e que pena ou que situação o carnaval não está existindo. Daí quero me apegar a essa questão do não estar existindo. O carnaval é um acontecimento de calendário que transborda. O calendário continuou acontecendo e os seres que confeccionam o carnaval, inclusive nós, as zanqueiras, continuamos existindo e continuamos nos conectando e tentando criar um novo espaço e tentando usar os nossos corpos e a nossa arte nesse novo espaço, que, na verdade, é um espaço que transita entre o que já existia, que é a nossa casa, que é o nosso espaço seguro, e o novo, que é a nossa casa, o nosso corpo nessa casa, um corpo de carnaval, se transbordando para fora. Marcos falou sobre como que esse dispositivo nos modifica. Dentro de casa, a nossa conexão com a perna
ela se dá de forma sensivelmente diferente à conexão com a perna de pau, com os zancos. Eu falo perna, fica aparecendo só minha perna. A conexão com os zancos, com as pernas de pau, ela se dá de forma diferente, mas ainda assim ela acontece. O espaço físico, ele impõe limites, ele impõe estratégias, ele traz a necessidade de estratégias. E essas novas estratégias, eu considero estratégias importantíssimas, porque é uma nova forma de colocar arte, é uma nova forma de sentir e é uma nova conexão com as outras pessoas. Nunca a humanidade viveu esta necessidade como esta possibilidade. Vivemos outras pandemias. Isso já aconteceu, mas esta é a primeira vez que podemos viver a pandemia. Podemos, é péssimo, temos que viver a pandemia, mas existe agora a possibilidade de se manter conectado com as outras pessoas. E tudo que o carnaval é conexão. Essa conexão, ela está diferente, ela está limitada, ela está em crise, mas ela ainda existe, assim como as nossas conexões com a perna de pau. Então, o que eu tenho para dizer ao Fausto e a todos é que sim, o carnaval ele existiu, nós aprendemos, e quando eu digo nós, eu me refiro às zanqueiras, que são uma parte muito significativa de um carnaval que cresce a largas passadas, um carnaval que aumenta de volume de pessoas. Nós conseguimos criar estratégias utilizando meios digitais para criar uma nova cena. O nome que vamos dar a essa cena, não temos. A definição também não temos. E eu confesso que, por hora, não estou interessada em colocar essa cena dentro de algum nome ou dentro de algum conceito. Para mim e para as minhas companheiras de coletivo, interessa mais vivê-la, produzir dentro dela e reflexionar. No meu caso, como pesquisadora, me interessa também fazer registros dessa cena. E falando sobre esse dispositivo, o tipo de dispositivo perna de pau, o tipo de movimento, o tipo de figurino, roupa que se agrega ao corpo em casa e na rua, nós sentimos, observando o material artístico que produzimos, que eles têm muita interseção, mas não são a mesma coisa, porque a cena é outra. E eu acredito que a crise proporciona um território, um espaço muito fértil de criação, mas ainda é um espaço para investigação e para viver, e, portanto, um pouco difícil de dizer não existiu ou dizer existiu. Então, nos preocupamos só em viver. Eu estou existindo. Tenho aqui minhas pernas de pau. Sempre que possível, fico acima delas, arriba delas, dentro da minha casa, fazendo videoconferência, como estamos agora em casa, e pensando como vai ser depois. Não sabemos. Então, tento viver o presente o máximo possível e olhar o passado e ver de que maneira ele está se ressignificando, porque hoje o contato humano foi revisitado, a gente olha para ele de uma outra forma. Olhamos para o carnaval que aconteceu e ainda reverbera em nossos corpos de uma maneira diferente. Paula, marcou só uma coisa. Paulo, quando disse do carnaval, foi um sentido de... Não que o carnaval acabou, tá? Não era nesse sentido, não. Mas era como se fosse uma... Sabe esses filmes que contam a história meio Fahrenheit 451, que contam uma história que
de um tempo que já não existe mais, então é meio um tempo apocalíptico, um não tempo, assim. Então me veio só, foi uma broma. Tem uma coisa aqui. Achei uma observação interessante, que é uma observação de quem não chegou, porque essa é uma diferença substancial da arte que estamos fazendo agora para a arte que estávamos fazendo antes desse período. O nosso alcance como artistas, ele se limita. Nós temos alguns ganhos, né, na construção. Então, podemos conversar. Eu participei de inúmeras reuniões para conversar sobre o uso de perna de pau. Muitas. Antes da pandemia, não conversávamos tanto. É um ganho, é um benefício e um lucro que a pandemia nos proporcionou. Não podemos negar que talvez não fosse não nos chamaria a atenção essa possibilidade antes da pandemia. Mas, por outro lado, o nosso alcance reduz. Nós estamos nas ruas, assim como nós estamos nas ruas para fazer as protestas políticas, que é o cerne da minha coletiva de mulheres anqueiras, que é uma coletiva nacional, do sul ao norte do Brasil. Estamos todas em casa, nos embasando teoricamente, porém não estamos atingindo a mesma quantidade de pessoas. Esse é um ponto que eu acho que intersecciona as nossas 3 pesquisas. Nós 3 somos atravessados por essa situação que, como um pensamento dialético sempre tem 2 lados e vai acabar construindo uma terceira coisa. Para de falar, senão para um. Obrigado, Paula. Também temos perguntas do público, da María Pollack. Pregunta, ¿podrías explicar un poco más la idea de interrupción? Pregunta Sí. para Pietra, que está aí no chat. Uhum. Aproveitando os comentários anteriores, né, sobre essa questão de perfurar a ficção, que isso já é um ato do teatro. Eu acredito que o cinema, como essa linguagem industrial, ainda tem um pouco de dificuldade, não sei se muita, mas um pouco de dificuldade de tentar perfurar essa barreira da tela enquanto uma ficção estabelecida, porque no teatro a gente percebe a ficção, mas a gente está em relação o tempo inteiro, né? E no cinema a gente tem a mediação da tela que coloca a gente num plano diferente de recepção e de percepção do que está acontecendo. Então, quando eu trago a ideia do ensaio, que no teatro é uma coisa, até o André fala nesse texto que eu trouxe ali, nessas citações, né, que o ensaio é esse ato de interrupção por excelência, né, porque o ensaio ele é uma interrupção constante. Às vezes na apresentação a gente tenta trazer algo fechado, controlado, mas o ensaio ele sempre vai ser interrompido pelas relações, pelos corpos, pelas ideias, muito mais do que na apresentação. Na apresentação ocorre também se você está aberto a isso, né? Agora, quando eu tento relacionar o cinema, eu também penso na ideia política da direção, da figura da direção, porque no cinema ela tem um peso muito maior. A diretora, o diretor é o responsável pela criação daquela obra, é o nome que vai na frente de tudo, né? Eu sinto que até muito mais do que no teatro. Então eu acho que porque esse filme, ele também foi uma criação coletiva, né? Com a atriz, ele fala a vida da atriz que está sendo exposta ali, o dia a dia dela, a casa. Então, até numa entrevista que eu fiz com a diretora, ela me contou que eles tentaram fazer uma criação do filme como se fosse teatro, né?
porque ela vinha do teatro, então ela queria manter essa relação. Então, são relações estabelecidas de forma diferenciada. Então, talvez a questão seja ainda se manter uma relação que a gente consegue ter no teatro, no cinema, e agora nesse modo de tela que a gente está vivendo, de Zoom, né, onde as coisas estão muito encaixotadinhas de novo. Então, sempre que a gente vai para a tela, parece que a gente encaixota, né? A gente tenta a gente tenta construir uma ideia muito controlada, onde nada pode sair errado. E sobre a interrupção, é uma ideia já que o Walter Benjamin trazia das obras de Brecht, né? E agora, nesse texto do André, que para mim, assim, tem muito a ver, já vou responder a Paula ali, tem muito a ver com o filme que sempre foi um filme que me tocou muito, e eu resolvi falar um pouquinho sobre ele, é que o André traz a ideia de que interromper é desmantelar um tempo dado, sabia estabelecido, um tempo controlado, porque a gente já sabe onde termina e onde começa. Então, quando um diretor, uma diretora interrompe a cena, o Tadeusz Kantor também fazia isso no teatro, a gente tem uma quebra da percepção daquilo que vinha acontecendo. E no cinema, isso ainda é mais... Eu sinto que é mais necessário ainda que se leve essa ideia, porque o cinema é total ficção, né? A gente fica mergulhado numa ficção. Então, quando você propõe essa quebra, você, de alguma forma, propõe um diálogo com quem está assistindo, mesmo que seja à distância, né? Porque tem a tela que tem essa distância que se mantém. E a gente também introduz a incerteza, né? Porque no filme a gente tem edição, depois a montagem, que você não consegue fazer a coisa em tempo real. Mas quando você permite que esses acontecimentos durante a gravação, dentro do set, se mantenham no filme, você também dá uma certa abertura a isso, né? Isso no meu ponto de vista, claro. Eu não sei se eu sigo, se eu posso responder a Paula. Pode, não sei se o Fausto quer falar alguma coisa na questão do Pietra, eu quero depois fazer um comentário sobre a relação entre Walter Benjamin e a interrupção. ¿Ok? Perfecto, no hay problema. No sé si Fausto quería responder. No. Paso. Ok, perfecto. Entonces, porque había una... no sé si ibas a contestar, Paula, a la pregunta... Perdón, si Pietra iba a contestar a Paula primero, o ya está. Eu não entendi muito bem o que a Paula quis dizer, se quiser perguntar. Aí faz uma pergunta, qual estratégia você percebeu que funcionou de forma mais eficaz para essa conexão acontecer? A conexão qual, Paula, tu disse? Você fala sobre a conexão entre os diretores e os atores, a conexão que é muito diferente na tela do presencial. E te pergunto se você percebeu alguma estratégia, algum tipo de organização, alguma ferramenta que fez com que essa conexão pudesse acontecer. Se foi conversa, se foi uma forma do diretor ou diretora colocar alguma coisa. Então, foi nesse filme, né, porque eu falei com a diretora, segundo ela, os diálogos foram improvisados, então tudo acontecia ali na cena. Então, foi uma conversa, né, uma relação mesmo de um ensaio, onde a atriz e o ator foram criando as cenas, né? Eles só tinham um planejamento de como, não uma estrutura, mas aí a partir dessa estrutura foram improvisando. Mas eu estou tentando descobrir mais coisas. Faz parte da minha pesquisa também, pensar outras relações.
Estamos. Vamos ao comentário do Stefan Baumgarten. Sim, bueno, eu vou tentar falar em bom portunhol. Me parece importante fazer alguns comentários sobre a relação entre interrupção e o pensamento de Walter Benjamin e a ideia como citas Deleuze ou cita esse ensaio sobre a ideia de desterritorialização em Deleuze, porque para mim me parece que há umas tensões ou incluso oposições entre a posição de Walter Benjamin e a posição de Deleuze. E eu entendo que a interrupção de uma estrutura, de uma totalidade, tem sua legitimidade e sua necessidade também para afirmar impulso, tipo de elan vital, uma imprevisibilidade para afirmar que a vida não é para chegar a estado de verdade ou para seguir conceito pronto, em nosso caso de la arte, o conceito do diretor. Então, eu concordo que a interrupção, Alicia, ¿acepta? De esta manera, la pandemia propulsó la transformación de un fenómeno de fuertes raíces tradicionales y folclóricas hacia un formato específicamente Es una audiovisual interrupción. que presentaría nuevos desafíos. Sí. Ahí va. Bueno, Gracias. bueno, eso es el comentario inicial. Yo no estoy contra la interrupción, pero yo pienso, por ejemplo, que en Walter Benjamin, cuando él habla de la interrupción en la obra de Brecht, y también cuando él habla sobre el fragmento en el libro sobre el drama barroco alemán, no hay la interrupción no sucede como la llegada de un imprevisto, no sucede como algo improvisado. Sucede porque se quiere interromper en un determinado momento para colocar una pregunta. Tal vez se quiere interromper para mostrar así, con varios fragmentos, una determinada fragmentación de la vida. Incluso en Deleuze, yo me pregunto, o yo quería comentar, que la desterritorialización sucede sobre una territorialización y ella, embora Deleuze es muy vago sobre la reterritorialización, porque él no quiere prescribir cómo eso sucede, hay esa problemática, al menos para la creación y la interpretación, cómo inscribir en una territorialización, en una estructura fijada, una desterritorialización que no es apenas una repetición variada de las fuerzas puestas. ¿Entiendes? Entonces, me parece muy interesante también tu pregunta. ¿Cuál es la potencia poética, creativa del hecho que hoy, ahora, si yo podría me filmar también y proyectar esta imagen acá entre los rectángulos? Entonces, ¿cuál es la potencia del celular en cuanto a cámara en la mano de una actriz o de un actor? Eso me parece muy interesante, pero en relación a la interrupción, la cuestión fundamental para mí es cuál es la función de la interrupción, porque la interrupción es tan vieja como el teatro griego, cuando entra el coro para interromper el flujo de la narrativa y comentar sobre. Entonces, yo pienso que la cuestión fundamental es cuál es la función tanto en la poética de esa película o en un estilo de actuación, el tipo de interrupción que se realiza. Ese fue el comentario. Muchas gracias.
Em outras palavras, eu não diria que ela, nesse filme, hace uma interrupção benjaminiana, de forma alguma. Não sei, Pietra, você quer responder a isso? Não, anotei aqui também como questionamento. Também não acho que faz interrupção benjaminiana, mas anotei todos esses questionamentos para também pesquisar mais sobre. Obrigada. Mas parece um pouco porque dijiste que a interrupção é um conceito benjaminiano, e esse, para mim, não é uma calificação adequada. Hay una versión benjaminiana de la interrupción, eso sí, pero es una entre várias. Nós temos mais uma pergunta para Paula, que fala assim, da Fátima Costa. Paula, você acha que o corpo das mulheres pernaltas pode levar algo desta experiência para as ruas quando o carnaval chegar? Tenho certeza que sim, mas é difícil avaliar o que dessa experiência, que é sozinha, mas é muito plural, porque estar sozinho agora é estar em coletivo, e antes víamos o estar em coletivo somente como estar em grupo. O que dessa experiência se vai levar? É muito difícil de avaliar. Preciso esperar chegar, mas por hora a riqueza dos diálogos e a necessidade, a demanda de estar sempre criando novas estratégias para se manter em conexão tem sido muito rica. Mas eu acredito que um pouco do que se faz na rua, ou talvez muito, vai ser permeado pelo que se está fazendo agora em casa. Pode falar? Sim, graças. Paula. Adiante. Obrigada, Marcos. Eu pergunto porque você falou desses contatos, dessas estratégias, e você falou da organização. Como eu também pesquiso carnaval, você sabe, a gente tem uma perspectiva, quem é do carnaval, talvez um pouco diferente de quem não é do carnaval, no sentido de que, para quem não é do carnaval, ele parece, às vezes, esse espaço-tempo de interrupção, usando o conceito que está sendo discutido aqui, de interrupção permanente principalmente o carnaval callejero, dele que hablaste, de espontaneidade absoluta, e quem é do carnaval sabe que não é assim. Então, eu vou reformular minha pergunta, só para te ouvir um pouco mais. Essas estratégias que estão sendo conversadas, dialogadas, no espaço virtual e no tempo virtual, vou falar assim, durante a pandemia, elas trazem alguma coisa, alguma pista de como... contribuição, na contribuição pelo menos da organização do carnaval, para quando ele acontecer. Eu entendo que a gente não tem como prever muito como ele será nas ruas, mas existe uma parte do carnaval que não é feita nas ruas. Então, eu te pergunto por causa disso. Tá bom? Obrigada. O carnaval espontâneo que a gente vê nas ruas do Rio de Janeiro, vou falar do Rio, mas isso acontece em boa parte do país. Ele se organiza de duas formas. Uma forma que tem um quê de espontaneidade que acontece na rua, um quê de organização que acontece na rua, quando algumas pessoas se encontram e não querem dar fim ao que estavam fazendo antes, que é um ensaio, que é um outro bloco, que é algum fazer de carnaval.
E existe uma outra forma, que é a forma que se organiza previamente, né? Aqueles grupos que funcionam, como diz o Canetti, como cristais disparadores de multidão. Hoje, no cenário virtual, viramos todos cristais disparadores de um futuro, de um desejo. Para que possamos fazer o carnaval acontecer nas ruas, sentimos e trabalhamos que precisamos manter ele aceso. Então, isso chamou mais pessoas a pensar um carnaval mais conectado. Acredito que o nosso carnaval, que tem um quê de espontaneidade mais rápida, né? Do estamos juntos e vamos fazer agora, não vai deixar de acontecer. Ele vai continuar sendo assim, mas ele vai ser composto por pessoas que estão há um tempo pensando e desejando ser esses disparadores. Esse número de pessoas que querem ser disparadoras de carnaval, querem ser esses cristais de massa, lá falando com Canetti, ele aumentou significantemente, aumentou numericamente. Isso já é bem perceptível para mim, que sou uma pessoa que acompanha sempre esses movimentos. Então, essa é uma das modificações que eu já percebo agora. No sentido visual, não sei dizer o que vai acontecer, mas eu tenho uma pista. Olhando o passado, a gente sempre percebe alguma pista. Não chega a nos dar uma previsão de futuro, mas a gente vê algumas pistas. Novas formações carnavalescas organizadas previamente ao carnaval sempre acontecem por necessidades artísticas. Eu tenho uma necessidade de colocar um grupo de pessoas na rua, um bloco de carnaval na rua, para apresentar um determinado tipo, ou jeito, ou não sei que palavra bem usar, que conceito sempre muito complicado. Uma determinada expressão artística. Por exemplo, um bloco de carnaval que toca rock, ou um bloco de carnaval que toca somente músicas de desenho animado. Essas necessidades, elas surgem a todo tempo. Então, eu acredito que vão surgir necessidades baseadas nas vivências que estamos tendo agora. Mas que necessidades são essas, eu ainda não sei. Mas existe um outro movimento também dentro do carnaval callejeiro, de rua, interessante de expor para vocês, que é uma busca muito grande por embasamento teórico. Isso é um fenômeno que cresce velozmente por todo o país. Então, acredito que as reflexões teóricas, de alguma forma, ainda que eu não posso prever, e confesso que não quero prever, a surpresa é muito interessante sempre, e aí dialoga com Bakhtin, que diz que as ordens se invertem, e um portal quase que se abre. Eu fiz um texto há pouco tempo dizendo que o carnaval é um lampejo, é como uma luz, é um momento, um raio de trovão, é um momento em que as coisas acontecem de forma diferente. Então, eu nem penso muito em tento prever, mas claro que, como Fátima provocou, de vez em quando eu me questiono. Tanta reflexão, Lorena, tanta reflexão teórica, tantos espaços de diálogo e de leitura, tanta necessidade de aprofundamento, como isso vai reverberar artisticamente nas ruas? Tantas pessoas buscando ser cristais de massa, falando lá com Canetti. E essa busca, ela vem na expressão artística dentro de casa, nas leituras e nos diálogos. O que isso vai colocar na rua? Eu também acredito que não voltaremos ao que éramos antes e não estou nesta busca, minhas companheiras anqueiras também não. Estaremos na rua de novo para construir de uma outra forma. E essa outra forma vai ser muito atravessada pelo que estamos lendo agora, por tantas informações que estamos entrecruzando e enlaçando. Então, não sei, mas agradeço a pergunta, não sei de que forma vou anotar isso para buscar pensar um pouco mais, mas sem tentar prever o futuro, porque até o passado
se a gente olha ele a contrapelo, como diz Walter Benjamin, até o passado é imprevisível, que dirá o futuro. Obrigado, Paula. Alguém mais tem alguma pergunta? Marcos, Sim, fala. queria falar com o Stefan, que ele falando, conversando e dizendo algumas coisas sobre a interrupção. Agora a língua fica toda dobrada aqui. Me lembrei de um escritor uruguaio, que talvez você pode, ou algum uruguaio que está por aqui, pode comentar um pouco mais, o Carlos Onetti, quando li uma obra que chama Elasticheiro, creio que é isto mesmo, que ele se coloca como a realidade dibujada, ou para mim a realidade redesenhada, faço muitas relações com o que você disse sobre a interrupção dentro da obra de arte. Até mesmo nessa sala, né? Quantas interrupções, qual o objetivo dessa interrupção? E estamos todo o tempo atravessados por várias interrupções, seja a interrupção do Wi-Fi, seja a interrupção no trânsito, etc, enfim. Mas me fez lembrar do Carlos Onetti e dessa, não sei, não é um conceito, mas é uma das frases desse texto e é muito interessante, porque coloca a interrupção fora das linhas teatrais, como você disse, da história do teatro, toda a história que vem acompanhando o teatro, as artes vivas todo esse tempo, e é só uma lembrança aí. A gente pode perguntar, por exemplo, qual é o valor sintomático das interrupções que esse formato, essa tela, nos impõe. E se pensamos um pouco com Lacan, eu penso que temos todos os motivos psicoanalíticos também de sospechar de nossa espontaneidade. Às vezes, a espontaneidade é exatamente a repetição, um pouco inusitada, mas é a repetição do núcleo neurótico. Não é uma transformação, é apenas uma outra realização do status quo. Não me escapam os termos de Lacan, os 3 atos, que ele, e solamente um é o pasaje, não, el pasaje al acto y hay la repetición y hay un otro. Bueno, es un poco el contexto de mi intervención. Yo pienso una interrupción benjaminiana o brechtiana es una intervención también. Y esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cuál es la intervención también que la directora en su película, Pietra, quiere realizar con las interrupciones? Aunque a lo mejor las interrupciones en su película son más espontáneas o son más improvisadas o resultan de procesos de improviso. No por eso que no pueden revelar lo sintomático acerca del lugar, del hogar, del sitio donde se encuentra la obra, la película, en la cultura contemporánea. ¿Te fijaste, Marcos? Era uma pergunta. Eu achava que você falava para Pietra. Sí, pero existe una expresión facial así. No. No, estaba respondiendo no chat. Entendí. El mundo simultáneo, o simultáneo. Interrupções. Okay. Sí. Nadie habla.
Não, eu não sei se a Pietra quer responder a isso. Isso é muito complexo, porque eu entendo a colocação, né, sobre se isso que seria interrupção não seria uma reafirmação de uma estrutura já. Então, não sei a resposta. Eu vou ter que pesquisar, porque não sei dizer agora, mas é uma boa questão. Se foi isso que eu entendi, né? Bom, nós estamos cerca, né? A gente se encontra na classe el martes de novo. Podemos discutir de novo. Você falou, Stefan, você falou na sua intervenção prévia do Deleuze, e é muito perto do que você expõe agora, é diferença e repetição. Esse é um texto que eu acho que pode ajudar a conceitualizar isso. Sim. Não sei, como vocês falam? Diferença ou diferencia? Diferente? Não, diferença. Diferença. Com o meu sotaque alemão. Ah. Okay. Stefan falou uma coisa. Ou por não. Em português eu não sei, mas eu vou escrever em espanhol. Mas eu acho que está traduzido. Tá bom? Eu acho que foi uma mesa muito boa, temos muito diálogo depois das palestras. Então, se ninguém quer fazer uma outra pergunta ou comentário, podemos fechar acá, tá bom? E manter o contato, se vocês quiserem deixar a informação de contato, o Fausto deixou a sua página. Se vocês quiserem compartilhar também a informação, podem deixar lá no chat. Muito obrigado. Prazer ver todo um monte de amigos de Brasil. Muito pessoal brasileiro, tá certo? Neste colóquio, muita gente vem do Brasil. Participou. Tá bom, então. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Tudo de bom. Abraço para todos. Muito obrigado. Um abraço, até Marcos. Mais. Obrigado. Abraço. Tchau, André. Obrigada. Uma boa tarde.